Derradeiro larará, não me impede de cantar larará. Tu não pede onde der larará. Salve, salve capoeiragem! Hoje estamos aqui gravando mais um episódio do canal Capoeira Cast e com a participação especial hoje desse grande mestre da capoeira mineira, Mestre Museu, presidente e fundador do grupo Arte das Gerais, veio aqui contar um pouco da sua história pra gente. É um prazer, mestre, ter o senhor aqui conosco. Conhecido Mestre Museu, sou capoeirista nascido e criado em Belo Horizonte, né, de uma família, uma mãe paraibana e de um pai mineiro. Comecei capoeira, iniciei minha vida na capoeira num projeto social, né, em 1975, aos 10 anos de idade, né. Passei por processo de ser aluno de projeto social e posteriormente conheci Reinaldo, na época não era Reinaldo, o apelido dele era Kisuko, né? Conheci Reinaldo na década de 70, na época de 1978, onde começou ali a minha trajetória na capoeira, né? E com o Reinaldo fiquei muitos anos, né? E depois a gente criou a nossa escola. Ô, mestre, uma pergunta. O senhor nasceu na cidade de Belo Horizonte mesmo? Sou nascido aqui em 1965. Então o senhor é cria de Belo Horizonte. Cria de Belo Horizonte. E o senhor começou a capoeira aí mesmo, mestre, em Belo Horizonte? Uma pessoa que dava aula. Eu vi a primeira roda que eu vi de rua foi do mestre Dunga, né? E eu fui com minha mãe na rodoviária, né? Comprar uma passagem. Eu tinha de 9 para 10 anos. Aí eu queria ficar vendo aquela roda ali, minha mãe me puxava pelo braço. Não, não, você vai ficar vendo isso aí, não. Então... E aí, rapaz, chegou aqui no bairro, eu procurei saber onde que tinha alguma coisa de capoeira. Aí me falaram que tinha no campo de futebol, aqui próximo à minha casa. E eu fui lá, cheguei lá, meu irmão mais velho me levou e comecei ali, dei início ali, fiquei algum tempo ali com um professor na época, que era Toninho Bocão, né, que hoje não mora mais aqui, mora no interior. E ali iniciei minha vida ali como capoeirista. E quanto tempo o senhor treinou com o Joninho Bocão? É o Toninho Bocão. Toninho Bocão, eu comecei com ele em 75, eu tinha 10 anos, eu fiquei com ele uns 3 anos, mais ou menos. 78. Eu conheci Reinaldo. Aí depois o senhor conheceu o mestre Reinaldo. Como que era o nome do grupo dele? Morro de Santana, né? Morro de Santana. Mas no início não tinha nome de grupo, não, né? Ele não tinha grupo, ele era só um garoto, né? Ele tinha 18 anos, quando eu conheci ele, eu já tinha 15 anos, né? Ele é 3 anos mais velho. E ali falaram comigo que ele treinava no meio da mata, que tem uma mata lá que chama Mata da Baleia. E aí eu fui lá conhecer ele. Cheguei lá, vi um cara grande, forte. Fizemos uma amizade ali e dei sequência, comecei a treinar com ele. Algumas pessoas também, junto comigo, para treinar com ele. E ali foi criando a imagem do Mestre Rei. Você treinou quanto tempo com ele, mestre? Eu conheci ele em 89, 88 mais ou menos, 89 mais ou menos. Ó, 78 ou 79. Nós ficamos até mais ou menos 90, indo para 91, que quando ele filiou o Grupo Abadá Capoeira. Ô, mestre, quando o senhor começou a treinar com o mestre Rei, ele já era mestre, não? Ou era professor? Não era mestre, não era instrutor, não era nada, era o rei só. Ah, ele era só o rei, não tinha nenhuma graduação, nenhum título, ele não tinha? Inclusive não era nem rei, era Kisuko o apelido dele. Que suco. Ah, aí você ficou, esse tempo todinho o senhor ficou com ele, aí vocês se filiaram ao Grupo Abadá nesse período? Isso, aí quando foi, eu fiquei com ele esse tempo todo, né? Conheci ele em 78, aí depois dos anos 80, ele fundou a primeira escola dele, começou a dar aula aqui no bairro de Santa Teresa, que é um bairro tradicional aqui de Belo Horizonte, na região central nossa aqui, né? E ali ele começou a fazer o trabalho dele, que não era nem Morro de Santana, era um outro nome que eu tô até meio esquecido. Não era Morro de Santana, era uma associação de capoeira, alguma coisa assim. Eu até esqueci o nome. E posteriormente, ele foi dar aula em outros lugares, depois deu aula na comunidade, numa favela aqui, que chamava Santa Maria.
Então, e aí ele criou o grupo Morro. Depois que ele viu que deu certo e muita gente procurando ele para treinar, ele cria Morro de Santana, né? Uma pergunta. Por que seu apelido é Museu? Então, o meu apelido é Museu, e, na verdade, esse apelido eu ganhei antes de ser capoeira, né? Eu gostava de. Um vizinho aqui tinha uns passarinhos e me deu um passarinho numa gaiola, uma gaiola de arame. Era criança, 9 anos de idade, esse passarinho fugiu. E eu andava com a gaiola para cima e para baixo, com aquela gaiola toda enferrujada. Eu ia comprar um leite para minha mãe com aquela gaiola enferrujada. Aí esse mesmo pessoa que me deu o passarinho começou, pô, você fica andando com essa gaiola aí, tá parecendo um museu. Aí eu comecei a xingar e, não, museu sua mãe, aquela coisa toda. E o apelido ficou e não saiu mais. Ô, Messi, na sua época da capoeira mineira, na sua época aí desses anos, qual foram suas maiores influências que o senhor teve nessa época dentro da capoeira? E motivou o senhor a continuar a capoeira? O próprio Mestre Reinaldo mesmo. Mestre Reinaldo, ele, além de ser um excelente capoeirista, né? Ele é um cara que a gente tinha uma amizade de irmão, né? Tinha, não, tem ainda, né? A gente tinha uma amizade naquela época, uma amizade de irmão, né? Um cara que dava um direcionamento, não deixava a gente por mau caminho, mesmo porque o crime já batia na porta de adolescente, de criança, né? E ele, cara, ele se posicionou de cuidar mesmo como fosse um pai, né, cara? Então isso aí foi um grande incentivo também. E a capoeira que ele jogava, era um cara muito firme, uma capoeira muito assim, expressiva, né? Cara dinâmico na que ele fazia. Então, isso aí, a minha inspiração foi ele aqui em Belo Horizonte. Não tinha outra. Ô, Messi, na sua época, da sua infância aí que você começou a conhecer a capoeira e ver a capoeira com outros olhos, as rodas de Minas Gerais, de Belo Horizonte, tinha muita roda pesada, muito mestre perigoso, capoeiristas perigosos que jogavam na sua época aí de infância e adolescência? Na verdade, os capoeiristas, os bons capoeiristas, eles estavam na rua, né? Eram os capoeiristas de rua. O mestre Dunga fazia as rodas e ia muita gente, e o mestre Dunga, ele liderava essas rodas. Tinha sim, tinha excelentes capoeiristas, né? Já teve aqui mestre velho, que faleceu agora recentemente, Tigre, Cobra Mansa, né? O mestre Cobra Mansa passou aqui, jogou muita capoeira aqui, morou aqui há alguns anos, né? Teve vários capoeiristas, o próprio mestre Dunga, que era muito ligeiro, muito perigoso, né? Muitos capoeiristas aqui em Belo Horizonte, mestre Boca, entre outros, né? E o, s- Né? e o senhor cresceu nesse meio, vendo essa capoeira perigosa, essas rodas de rua. Na verdade, eu comecei na rua, meu trabalho era roda, a gente não tinha uma academia, né? Era na rua, tudo era na rua. Aí depois dos anos 80, Reinaldo Mestre Rei começa a trabalhar, abriu algum espaço e foi ali gerando o grupo dele, né? Aqui em Belo Horizonte era só roda de rua. Depois, com o passar do tempo, veio a Academia Ginga, do Mestre Macaco, que fez aquele baita daquele evento lá em Ouro Preto, né, de 87, onde estava ali todos os mestres do Brasil e do mundo, né? Então, mas a capoeira era mais na rua mesmo, aqui em BH. E vocês começaram a oficializar a academia do Mestre Rei. A partir de que ano, assim, que vocês começaram a uniformizar, a padronizar tudo, assim, fizeram uma capoeira mais profissional? Se eu não me engano, em 1980, se não foi 80, foi 81 que reabre a primeira escola dele no bairro de Santa Teresa. 80 ou 81, mais ou menos isso. Que ele abre a primeira escola dele no bairro de Santa Teresa. Depois ele foi para outros lugares, foi bairro Funcionário, DCE da Católica, depois ele foi para a Avenida do Contorno, que é a principal aqui de Belo Horizonte, onde que ele deu aula também na Avenida do Contorno, e aí o grupo dele foi só crescendo, né? Os alunos, eu fui o primeiro aluno dele a dar aula, fiz um trabalho, fiz o primeiro evento de aluno dele que fez os primeiros eventos, foi eu e mais Marcelinho, né? E aí foi crescendo, o grupo dele foi crescendo e ganhando uma proporção. Ô, Mestre, na sua época, você sentia muita dificuldade com a capoeira, em treinar a capoeira, na aceitação da capoeira, você tinha alguma dificuldade, algum preconceito nessa época?
Cara, demais. Isso aí, rapaz, às vezes as pessoas, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, as pessoas me perguntando, isso me deixa até um pouco meio emotivo, porque eu passei por várias academias de musculação com espaços bons, mas muita discriminação, muita discriminação. Passei demais. Isso aí que eu mais passei foi discriminação. Até um dia que eu falei, cara, eu não dou mais aula em academia de ninguém. Eu fui buscando meus próprios espaços. Hoje a gente tem uma sede que é nossa aqui no coração de Belo Horizonte, uma sede que é da escola, um galpão maravilhoso, com alojamento para os alunos que vêm de outras localidades. Mas eu passei por muita coisa, cara, muita coisa. Muito preconceito, você passou naquela época, as pessoas não só depois do que você formou o seu trabalho, eu digo antes, na sua infância, quando você ia treinar, porque tinha aquele preconceito, o pessoal conhecia muito pouco capoeira, não tinha informação de nada. Então, Tem preconceito até dentro de casa, né? Minha mãe, meu pai é negro, minha mãe é branca. Minha mãe tinha um certo preconceito com a capoeira. Não, isso é coisa de malandro, você não vai fazer isso, não. Meu pai, não, deixa ele fazer. Deixa ele fazer, deixa ele ir lá pro campo, o irmão dele vai com ele, deixa ele fazer o que ele quer. E, cara, até dentro de casa, tá, eu encontrei bati com preconceito, né? Com minha própria mãe, tadinha, que ela, na época, também ela não está errada, porque na época, infelizmente, o meio dos capoeiristas era meio complicado. Hoje está tudo mudado, mas na época era meio complicado. ô mestre, e hoje, depois que você começou a montar o seu trabalho, que você começou a dar aula, montar sua primeira turma, você conseguiu enxergar a capoeira com outros olhos? Porque quando a gente começa a comandar pessoas, a gente muda a nossa visão, nosso ponto de vista. O senhor mudou nesse ponto de vista? Com certeza, cara, com certeza. Primeiro que eu nunca gostei dessa capoeira. Eu tenho o costume de dizer, Diego, que a capoeira aqui em Belo Horizonte tem uma época que a gente estava igual as maltas, né? É um grupo pá, tracando com o outro, pancada. E aquilo para mim era uma tristeza no meu coração, cara. Eu nunca queria ver a capoeira daquele jeito. Eu queria ver a capoeira como tá assim, nos dias de hoje, né? Tirando essas pancadarias que tá tendo aí nas rodas de rua pelo Brasil afora, que para mim, cara, é um vexame isso, né? As pessoas estão querendo trazer competição para dentro da capoeira, para dentro das rodas de rua, né? E os caras que gostam de competir não vão para a competição, eles querem brigar na rua, né? Mas, cara, eu comecei esse trabalho, né? Quando a gente saiu lá do grupo do Mestre Rei, começamos um trabalho em 1992, com uma filosofia diferente, com um pensamento diferente, tentando erguer, levar um profissionalismo para a capoeira. E hoje a gente consegue, a gente não vou dizer que nós somos profissionais de tudo, que ainda não. A gente está no caminho de conquistar coisas novas para a capoeira, fazer com que também as pessoas, políticos, entre outras pessoas, famílias, entenderem que a capoeira ela é sim um mecanismo de transformação social, um incentivador das crianças nas escolas ou dentro das suas casas, com a família, né? É a gente mostrar isso não só falando, é com atitudes, né? E hoje a gente consegue fazer isso nos projetos que a gente tem aí por Minas Gerais, por Brasil afora. Em outros países também a gente trabalha com crianças especiais. Nós temos na Polônia, por exemplo, nós temos lá mais de 50 crianças com síndrome de Down, já na capoeira há quase 10 anos, e jogando capoeira, né? Então, a gente quer mostrar, não só falando, mas as atitudes, né? Eu acho que a atitude, ela fala mais alto, né? E hoje o seu grupo chama-se Artes das Gerais, né, mestre? Então, assim, Abreviação eficaz. hoje o seu grupo trabalha por meio de difundir a capoeira para todas as idades, para acolher. Como que o senhor trabalha com o seu grupo hoje em dia, mestre? Todas as idades, todas as idades. A gente tem aqui em Moriaé, que eu estou indo agora sexta-feira, a gente tem um trabalho com idosos. Tem idosos lá de 80, 89, 90 anos. Já está na capoeira já há mais de 15 anos. Né? A gente tem uma graduação para idosos, sabe? Essa galera. É o trabalho, é o mestre Babinha que faz esse trabalho, que é meu aluno. Ele faz esse trabalho específico com idosos. É a coisa mais linda do mundo. E a galera joga, cara. A galera de 80, 88, 90, 79. E esse trabalho dele já é bem antigo. Essa galera chegou lá, tipo, com
60, 70 anos de idade, né? Então a gente faz esse trabalho com crianças especiais, autista, a gente tem esse trabalho também. Ô, mestre, e hoje lá aí em Minas Gerais, o grupo do senhor tá bem expandido, né? E assim, vários núcleos que tem na cidade, todos trabalham com a mesma linha de pensamento que o senhor tem, mestre? Com a mesma linha de pensamento, a gente tem uma seleção de instrutores, professores, mestres, formandos e formados. A gente tem uma galera muito, não sem fazer sensacionalismo, porque são meus alunos, mas a gente tem uma galera muito estudada, muito concentrada, dedicada, e cada um faz um papel diferente. Um já gosta de trabalhar com criança, outro com crianças especiais, outros trabalham com o pessoal idoso. Então a gente tem essa galera que está no caminho. Eu já considero eles grandes profissionais, mas eles estão num caminho muito bacana, cara, muito legal. Ô, cara, nosso trabalho, ele é mais voltado no, o nosso trabalho, ele é gigantesco na questão social. É gigante, cara, é gigante na questão social. É tudo isso que eu te falei, né? É com crianças, com adolescentes, com adultos, com pessoas que trazem alguma doença mental, entre outras coisas. O nosso trabalho é bem pautado nisso aí. É logicamente, né, fazer bons cidadãos. Também isso é a coisa mais importante para nós. Fazer pessoas, pegar criança, por exemplo, meus alunos antigos aqui, começaram todos eles estão comigo 32 anos, 29 anos, né? São todos cidadãos, pessoas do bem. Então, essa também, eu creio que é a peça mais importante, fazer pessoas para o bem. Sim. Ô, mestre, e no seu ponto de vista hoje, como mestre de capoeira, como educador, e essa experiência que o senhor tem como capoeirista, essa bagagem toda, o senhor acha que hoje os projetos sociais devia ser remunerado ou devia ser gratuito como é agora? Rapaz, eu tenho uns questionamentos com respeito a projetos sociais, capoeira na escola, né? Principalmente capoeira na escola, né? Já que você fez essa pergunta, eu vou começar rapidinho, fazer um resumo rápido de capoeira na escola. A capoeira na escola, a capoeira na escola aqui, por exemplo, aqui no nosso estado, e principalmente na nossa capital, que é Belo Horizonte, existe um padreamento. Diretor conhece um cara que é capoeirista, que foi capoeirista. O cara treinou até a terceira, quarta graduação. Parou de capoeira, mas a diretora está contratando. Enquanto tem um professor que está aí ralando a vida dele todo, um mestre, ou um formando, um contramestre, um mestrando, tá ali, o cara trabalhou a vida toda, ele bate na porta, não tem para ele. Aí quem está dando aula lá é um camarada que fez capoeira 6 meses. Está lá ministrando aula. Então, eu tenho esse é uma grande preocupação, porque as pessoas me abordam e falam assim, pô, mestre, eu estou dando aula na escolinha ali, teve um cara que deu aula lá, as crianças não querem nem ver capoeira, porque não teve um profissional de verdade. Porque, na verdade, quando você dá aula numa escola, você não está fazendo aluno para você. Escola, a gente sabe que tem escolas que elas restringem você até colocar o nome da sua entidade, da sua associação, do seu grupo, da sua escola, na camisa. Tem que usar, tem escolas aqui em Belo Horizonte que são assim. E quem está aplicando aquela aula ali para eles não são profissionais de capoeira. Amigos da diretora, amigo de um vice-diretor, de um pedagogo lá. E aí, o que acontece? Essas crianças chegam à adolescência, não querem nem ver capoeira mais. Quer dizer, nós somos incentivadores da nossa arte, né? Se você faz um mau trabalho dentro de uma escola, essa criança vai... Se ela for obrigada a fazer aquilo que ele, ali dentro da escola, está exigindo com respeito à capoeira, nós estamos fazendo uma criança que vai ser adolescente e que não vai nem querer ver mais capoeira. Então, o que está faltando, do meu ponto de vista? Profissionais dentro das escolas. Os diretores de escola, pessoas que estão ali envolvidas na arte e na cultura dentro da escola, levar verdadeiros profissionais. Os caras também chegar e fazer o trabalho profissional, não é só pensar só no salário, não. Chegar e fazer um trabalho profissional. Se amanhã ele for treinar com alguém,
sem problema nenhum, sem egoísmo, sem ego. Cara, eu tô aqui na escola, o momento é hoje, o amanhã só pertence a Deus. Então, se eu for para a escola hoje, eu vou ensinar capoeira dentro daquela escola da mesma forma que eu vou ensinar dentro da minha escola de capoeira. Se eu for para uma favela agora ensinar capoeira, eu vou ensinar, mesmo se for um projeto gratuito, eu vou ensinar a mesma capoeira que eu ensino dentro da minha academia. Então é isso que está faltando, um pouquinho mais de profissionalismo. É, mas pegando esse gancho aí que o senhor falou, é importante. Mas hoje o que que tem muito no mercado da capoeira? São capoeiristas formados com a bagagem, estudo, mas eles não sabem dar aula, não sabem tratar um aluno. Aí acontece como acontece muito aí que a gente viu no jornal, é aluno batendo é professor batendo em aluno, é aluno batendo em aluno. Então o que que acontece? São despreparados para dar aula, são despreparados para receber ordens, porque se o senhor pegar, vai lá, 70% dos capoeiristas, eles não gostam de receber ordens, eles não gostam de ser chamado a atenção, eles não gostam, eles batem de frente. Então, assim, aí ele vai trabalhar numa escola, mestre, ele não aceita que a diretora chame atenção, que ele tem que cumprir horário, porque capoeirista, ele não gosta de cumprir horário, a realidade é essa. Às vezes, Cara, então, às vezes eles pegam a escola para dar aula e não tem preparo. E o que que acontece? O meu ponto de vista é assim, se o senhor tem a sua escola, você tem a sua metodologia de aula, mestre, aí eu sou seu aluno, falo, ô mestre, eu quero começar a trabalhar com capoeira. Pela sua experiência, você tem que chamar o aluno e falar, ó, eu vou te preparar assim, assim, você quer trabalhar com o quê? Projeto, escola, porque que nem o senhor falou, escolas particulares não é para você fazer trabalho, é para você ganhar dinheiro. Ali é a sua profissão para pagar as suas contas. Agora, você quer montar trabalho, é projeto social ou você tiver sua própria sede própria para você dar aula. Só que assim, você vai dar aula numa escola, você tem que ter um preparo, tanto físico, mental, emocional, didático, tem que ter tudo isso. Então, assim, hoje, o que eu vejo pecar muito nas escolas, nas associações, é essa parte de a pessoa preparar o profissional para dar aula. Isso está faltando muito, entendeu, mestre? É o meu ponto de vista que eu vejo. eu concordo plenamente. Concordo plenamente com você, você falou tudo. O que precisa é isso. É quando você fala do capoeirista indisciplinado, que não respeita. Eu tenho uma opinião sobre o capoeira e o capoeirista. Eu sempre falo sobre. Eu gosto de citar quem é o capoeira e quem é o capoeirista, né? Eu não sei se você conecta uma coisa diferente da outra. Mas a minha conexão é o seguinte: o capoeira é tudo isso que você falou para mim. Mas o capoeirista, ele é diferenciado. O capoeirista, ele é disciplinado, ele estuda capoeira, ele está sempre com o mestre, ele está sempre preocupado no ensino da capoeira. Agora, o capoeira, para mim, é esse cara que vai na roda de rua, some, aparece de novo, brigou, vai lá, não respeita o mestre, vai lá, não ajuda o mestre, não ajuda dentro da academia. Esse é o capoeira. Às vezes o cara é um bom de capoeira, joga, e muitas das vezes a gente valoriza mais esse cara que é o capoeira e despreza o capoeirista porque não salta, porque não tem um balanço bonito ali no jogo, mas ele vale muito mais que esse cara que joga muito. Isso é minha forma de pensar, viu, Diego? Agora, o capoeirista, Diego, ele é diferenciado. Ele vai para academia, ele ajuda. Chegou na academia, está vendo alguma coisa errada, ele é o primeiro a consertar. Ele é o que ensina a galera a tocar. Ele toca o berimbau bem, ele tem muita qualidade. Talvez ele não possa ter um jogo de capoeira maravilhoso, mas ele tem um básico legal, segura o jogo legal. E esse cara faz muito para a escola. Então a gente tem que começar a discernir isso, cara. Porque o que acontece? Os mestres, professores, tutores, a gente está valorizando o cara que é o Pelé da capoeira, mas não faz nada para a escola. Mas ali está ali um garoto, corda azul, corda verde, faz tudo que a gente precisa. E aí, o que é que você faz? Vai exaltar aquele que não faz nada porque ele joga bem. Então, o cara, para mim, hoje, que joga bem e não faz nada, eu prefiro esse menino aqui. Esse aqui, ó, esse corda verde aqui, ajuda em tudo, tá dentro do grupo, leva instrumento, conserta instrumento, arma um birimbau. Tá entendendo? Ó, Tão diferente quanto a isso. o mestre Camisa tem um dizer que ele fala: o capoeirista talentoso é aquele talento para pensar, talento para jogar,
talento para desenvolver um trabalho. Então ele fala, o cara tem talento, mas ele tem talento para tudo. Ele não acordou. Messi. Essa camisa é essa aí. Então, assim, Foi boa, essa é boa. ele usa isso daí. Ele fala que o talento é o cara talento para pensar no pensamento, porque ele não pensa. Ele fala assim: eu sou talentoso. Ah, você é talento? Você é talento sim. Você tem trabalho? Não. Então você é talento. Talento no pensamento, talento no jogo, talento em tudo. Porque não adianta o cara saltar, jogar, tocar e cantar, mas o cara não tem disciplina, igual você falou, mestre, entendeu? Então, assim, que nem você falou, o cara joga feio, mas o cara é. E quem falou isso foi o Messi Camisa, né? Então ninguém tem que falar. Essa camisa falou isso. Ele sempre fala isso dentro da Badar. E o cara tem talento, mas ele tem talento para pensar, talento para jogar, talento para desenvolver um trabalho, entendeu, mestre? Então, se até um projeto o cara não desenvolve um trabalho legal, por quê? Nem você falou que a gente estava conversando. O cara tem o ego, o cara humilha os alunos, o cara não tem disciplina, o cara vai dar aula, não vai, abandona o projeto, pega o dinheiro dos alunos, some. Então, isso queima a capoeira. Isso queima a imagem da a capoeira já é mal vista. E as pessoas pegam e faz isso, acaba com a capoeira, mestre. Os trabalhos, ó, por isso que tem muitas escolas aí que não contratam mais professores. Por quê? Porque os próprios capoeiristas queimou o próprio local de trabalho dele, entendeu? Cara, eu hoje, nos dias de hoje, a educação, esse trabalho, a gente voltando na escola, esse trabalho de reeducação, dentro das academias, dentro das escolas, eu vejo que melhorou muito. Para me comparar da minha época nos dias de hoje, eu estou assim, até assustado como que melhorou a questão da educação. Eu acho que era muito pior, né? Eu acho, cara, e a questão cultural, cara, eu acho também melhorou demais, pelo menos aqui no nosso estado, eu acho que melhorou muito, cara. As pessoas hoje, autoridades, prefeitos, estão valorizando a capoeira hoje de Minas Gerais. Deputados estão ali ajudando a capoeira, né? Então, com emendas parlamentares, não só aqui, mas no Brasil todo, né? Tá tendo muitas emendas parlamentares aí de vereadores, de deputados. Eu acho que a questão cultural, eu só tenho um problema sério, que eu acho que está faltando mais oportunidade no quesito cultura, as autoridades reconhecer mais a capoeira como uma manifestação cultural afrodescendente. Eu acho que está faltando um pouco mais das autoridades reconhecer isso mais, porque no papel está tudo muito bonito, mas eu creio que ainda está faltando aqui em Minas Gerais a gente tem um pouco de dificuldade do reconhecimento da capoeira através desses órgãos culturais, Secretaria de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria de Estado de Cultura. Eu nunca vi a Secretaria de Estado de Cultura mover uma palha para a capoeira aqui. Mas a municipal faz. A municipal faz, mas já tem os escolhidos dela. Então, é uma coisa assim que a gente fica um pouco chateado, né? A Secretaria Municipal de Cultura, todos os anos, beneficia sempre os mesmos, cara. E a 90%, 99% capoeira Angola. E realmente, quem tem um trabalho de capoeira com criança gigante aqui, é a galera da capoeira contemporânea. Agora eu te pergunto, algum deles são contemplados com alguma coisa da cultura, da Secretaria Municipal de Cultura? Não. Sempre os mesmos são beneficiados todos os anos. 1, 2, 3 da capoeira Angola, e o resto ninguém conhece. Quer dizer, é questão muito política, sabe? A gente fica um pouco meio chateado com essa questão política, né? Porque beneficia todos os anos os mesmos. Aí tem um professor aqui numa comunidade, o cara tem lá 300 crianças passando necessidade, não tem nem roupa para vestir, para botar uma abadá para treinar, nunca foram beneficiados. Então é uma situação complicada. Mas essa parte aí já da política é um pouco difícil, porque eu também dou aula aqui na minha cidade e eu passo pela mesma situação. Eu não tenho apoio, eu não recebo nem um copo de água para dar para meus alunos. Muitas coisas eu compro, entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu falo para os pais dos alunos. Eu dou aula de capoeira por amor, que eu dou aula em projeto. Eu tenho um projeto social que eu dou aula por amor mesmo. Eu sustento o meu projeto desde 2019 por amor. Mas assim, a população em volta não enxerga isso.
Eles acham que a gente ganha rios de dinheiro, acha que a gente ganha dinheiro da prefeitura, ganha dinheiro. E não é, a gente dá aula de capoeira por amor à arte, aos alunos, a ver o trabalho melhorar, a você ter um título ali de professor, de mestre, para você fazer jus daquilo. Para que as pessoas ao redor não enxergam isso, mestre, entendeu? Então, esse problema que você tem na sua cidade, eu tenho na minha, e em várias outras cidades, eles beneficiam, que nem na minha cidade, eles beneficiam só o judô e a natação e o futebol, porque dá dinheiro, é retorno. A capoeira não dá. Entendeu, mestre? Então a gente passa por situações difíceis assim, passa por situações meio constrangedoras no mundo da capoeira. Mas, mestre, hoje, na atualidade, como é que o senhor vê a capoeira pela internet? Como é que o senhor vê esses capoeiristas graduando, montando grupo do dia para a noite? O que o senhor acha que a capoeira mudou desde a época que o senhor começou até os dias de hoje em questão de divulgação, questão de oralidade, de oitiva? O que o senhor achou, mestre, dessas coisas que estão acontecendo? Pegou. Diego, eu sou bem crítico quanto a isso também, cara. Eu tô vendo aí, eu vejo aqui em Belo Horizonte um monte de jovem formando mestre de capoeira, sabe? E na minha época, assim, quando eu comecei, poxa, quase não tinha ninguém. Mestre que tinha aqui, que eu me lembro, mestre que tinha aqui era só o mestre Dunga, que já era chamado de mestre, né? Aí depois da década de 90 para cá, cara, é tanto mestre, cara se formando tudo novinho, né, cara? Agora, nos anos 2000 em diante, nossa, aí acabou, cara. Aí eu tô indo em alguns eventos aí que tem mais mestre que aluno, né? Ô, mestre, mas o senhor é aquela pessoa que é contra o mestre se formar novo demais? Ou o senhor é aquele cara. Eu acho que a idade mínima, eu vou falar da minha escola. A idade mínima aqui, se o cara ele tá com 40 anos, 42 anos, e começou capoeira ali há 25, 30 anos atrás, eu acho, assim, eu seguro um pouco, sabe, Diego? Por exemplo, eu tenho meus corda preta aqui, pô, só um exemplo para te dar. Meus corda preta estão comigo de 30 anos, 29, 31, então, eles estão tudo acima de 40 anos já. Eles é como se fosse um vermelha, como um mestrando, né? Como na sua escola, né? Então, essa galera está comigo 30 anos, né? São formados, são corda preta, ainda não são mestres. Eu acho, cara, que uma rapaziada nova tá com a corda verde. Já teve aluno meu aqui que saiu da minha escola de corda amarela e laranja. Quando eu cheguei, estava na escola, botaram nele uma corda marrom, cara. De amarelo e laranja, o cara já era marrom. E ali, cara, não tinha nada relação nenhuma mais comigo, eu fiquei na minha, tranquilo. E já teve outros casos, o cara saiu daqui professor, vários saiu daqui professor, passou um ano depois, já era todos lá em outras escolas de capoeira, o cara, pá, corda de mestre. Eu discordo completamente, cara. Eu discordo completamente, cara, porque mestre é bem complicado, cara. O cara chegar. Eu tenho 60 anos de idade, meu irmão. Eu tenho 60 anos de idade, 50 anos de capoeira. Às vezes eu olho para mim mesmo e falo, pô, será que eu sou mestre de capoeira, velho? Ô, mestre, mas. Eu falo para isso aqui de coração. Eu olho para mim, será que eu tenho. Porque quando eu formei, a minha escola não chamava de mestre, não era mestre, era formado. E aí, com o passar do tempo, as pessoas, mestre, 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 até chegou uma situação, né? Mas, cara, é uma coisa muito complicada, cara. Mas todo menino novo quer ser mestre, né? Rápido. Então, mestre, mas o senhor concorda que tudo começou do novo? Ó, se o senhor pegar capoeira senzala, todo mundo era novo. Se o senhor pegar mestre camisa, era novo. Então, assim, eu não estou discordando da sua palavra sobre a questão de maestria, mas o que eu quero falar para o senhor é o seguinte: tudo começa do novo. Agora, imagina assim, ó, hoje o senhor tem 60 anos, imagina o senhor se formando mestre hoje, com 60 anos. O senhor ia aproveitar o quê das... Não, mas não. É a minha opinião. Imagina o que o senhor ia aproveitar da sua... Você tá falando? Eu concordo. Entendeu? Imagina que... Na minha academia, o cara chegou 40 anos, eu começo a pensar em formar o cara no mestre de capoeira. Eu tenho uma turma agora, pro ano que vem, que é nosso encontro internacional, eu devo formar alguns, né? Como mestre de capoeira, já está aí,
tem trabalho, dão aula há muito tempo, já estão com 42, 43, já está comigo essa cabeçada de ano aí, né? Começaram tudo criança comigo, né? Então eu concordo plenamente, não dá para formar um cara por 50 anos para mestre, pô. O cara tem 50, esperar o cara 50 anos para formar mestre, cara. Eu concordo com você, cara. Concordo sim. Porque o cara vai curtir o que é a maestria dele. Não vai poder dar. Ele pode até dar um seminário, mas ele não vai jogar que nem ele jogava antes, ele não vai fazer mais as coisas que ele fazia, porque a idade vai atrapalhar o cara. Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, assim, eu vejo muitos mestres de capoeira se formar muito velho. E também vejo muitos mestres de capoeira se formar muito jovens. Muito jovens. Eu vi aqui em São Paulo é o que mais tem. Aí deve ter também pessoas que pulam graduação, montam um trabalho, já se forma mestre. Então, assim. É que a capoeira vai cobrar, mestre, é a própria capoeira. A capoeira vai cobrar deles, porque mais tarde, se ele não fizer jus daquilo que ele fez, a capoeira vai cobrar dele. Isso é nítido. A capoeira, ela é calma, mas ela cobra o cara ali no tempo certo, entendeu, mestre? Cobra e cobra bonito. Você sabe bicho melhor do que eu, entendeu? O senhor sabe melhor do que eu. Para feio também, né? Ô, mestre, e o senhor é a favor de formar mestre dentro do seu grupo sem trabalho? Mestre, professor, contramestre? Não, aqui a exigência assim é só mestre. Mestre tem que ter discípulo. Mas o senhor formaria um professor, um contramestre? Não sei se é contramestre que você usa no seu grupo. Aí sim. Mas para mestre tem que ter o discípulo. Professor, tranquilo. O cara chega até professor. Corda marrom, né? Ele chega. Mas para mestre, não. Se o cara não tiver trabalho, esquece. Não, tem que ter trabalho. A maioria dos grupos agora tá exigindo. E é o certo, né, mestre? A gente tem que ter um trabalho para fazer jus da nossa graduação, do nosso nome. Tem que montar você tem que montar um legado, né, mestre? Temos que ter um legado da capoeira. Não adianta ter. Pode falar. Eu falo que o mestre, pelo menos, ele tem que ter um discípulo, pelo menos um, mas tem que ter um. Tem que ter seu É, tem, sim. Exatamente, isso aí. chuva, passa sol, pode mudar de grupo, ele tá com você, porque eles são seu discípulo, ele acredita na sua ideologia, nas suas palavras. Então, você tem trabalho. Agora, o que não pode é não ter trabalho, né, mestre? O cara mestre capoeira não tem um discípulo é complicado, né? Ô, mestre, o senhor... Porque, né, cara? Mesmo porque essa palavra de mestre, né? O grande mestre tem vários discípulos, o grande mestre. E hoje, o senhor vê a capoeira contemporânea como uma capoeira muito, muito útil? Uma capoeira melhor? O senhor acha que melhorou muito essa capoeira contemporânea que veio hoje? Hoje, a capoeira tá incrível hoje. Incrível, incrível. A capoeira tá muito boa. Muito, a capoeira muito técnica, muito avançada. A capoeira tá linda. Ainda tem pessoas que querem ainda ficar na modinha antiga deles. Legal, a gente respeita, acho bonito também. Mas essa capoeira contemporânea, né? Essa capoeira contemporânea, ela tá muito bonita. Ver os jovens mestres formandos, mestrandos, galera jogando uma capoeira técnica, sem bolar, sem muita pancadaria, né? Apesar que a gente está vendo, você abre um vídeo na internet, só vê os caras trocando tapa aí, não fica legal. Ô, mestre, o senhor acha que devia haver uma regulamentação assim sobre formações de educadores de capoeira? Devia criar uma formação assim para formar um professor, um mestre, contramestre, um mestrando. O senhor acha que devia haver uma regulamentação? Ô, cara, já teve isso uma vez, né? A Confederação Brasileira, que era o Sérgio Vieira, você lembra, né, do Sérgio? Ele tentou fazer isso, cara. Mas, cara, na capoeira, você vai conseguir fazer isso, sabe quando? Na capoeira, em geral, nunca. Mas na sua escola você vai conseguir fazer, né? Então, para fazer isso de uma forma, primeiro a gente tinha que ter, por exemplo, uma confederação, uma confederação com pessoas comprometidas, com uma confederação reconhecida pela União. Se a gente tem uma confederação comprometida com a União junto com nesse mundo político aí, né? A gente fala União pelo Brasil, né?
Se a gente tem uma confederação com os mestres qualificados, respeitados, eu tenho certeza que daria certo. Que daria certo. Mas enquanto a gente não tiver uma confederação com pessoas qualificadas para estar ali presidenciando essa confederação de capoeira, a gente vai continuar do jeito que está, cada um com a sua escola. Aqueles que buscam mais vão ter um retorno melhor, aqueles que buscam menos vão ter um retorno menor, né? Os que buscam mais, maior, os que menos, menor. Então, qualidade no ensino, né? Que a minha preocupação hoje é qualidade no ensino. Qualidade no ensino. Se tem qualidade no ensino, tem retorno de bons alunos, não só tecnicamente, mas também o psicológico, né? Trabalhar o psicológico do seu aluno, para ele ter uma capoeira. Às vezes, ele é um cara que ele tem uma vantagem grande com outro dentro do jogo. Não, cara, vai devagar, você tem que ser consciente, você está vendo que o cara tem uma capoeira inferior, você vai machucar o cara, e conscientizar ele, né? Mas é o que a gente precisava disso. Ter uma orientação, não é proibir o cara, não, você não pode fazer isso. Não, igual o Sérgio Vieira, quando ele veio na Confederação Brasileira, ele veio cheio de generalismo, né? Aquela coisa querendo dar um de general, e não funciona assim. Se a gente pegar um mestre de capoeira renomado, conceituado, ele vai conseguir transmitir com sabedoria e inteligência a todos os brasileiros que têm escola de capoeira, receber a todos, sem ficar discriminando, estilo, mas precisa de um cara extremamente inteligente, um mestre de capoeira articulador, inteligente. Eu acho que daria certo, viu, meu irmão? Eu acho que daria certo. Mas é porque são opiniões diferentes, né, mestre? O senhor tem essa forma de pensar, eu já pega outro capoeirista que ele tem outra maneira de pensar. Ele acha que se eu fizer isso que ele está pedindo, eu vou me humilhar, não vou ficar abaixando a cabeça para ninguém porque eu tenho a minha ideologia. Mas o que o senhor está falando é certinho. Essas ideologias que o senhor tem, a capoeira tivesse mais pessoas que pensam como o senhor, a capoeira está muito melhor hoje em dia, entendeu, mestre? Então, assim, as coisas que eu vejo hoje na capoeira, que as pessoas pensam muito nele próprio, no trabalho dele. Vou fazer meu trabalho aqui. Ele não trabalha pela capoeira também, ele trabalha pelo trabalho dele, formar o aluno dele, ele quer fazer isso. Então, eu monto o grupo aqui, formo o meu aluno mestre, e não interessa se o mestre museu é antigo, não interessa se o mestre camisa é antigo, se o burguês é antigo. Interessa que eu vou formar o meu aluno e quem vai falar que não. Você tá entendendo, mestre? Então, hoje a capoeira está muito... Né, Diego? O grande exemplo. Quais são as maiores escolas de capoeira hoje no Brasil? Maiores escolas de capoeira pelo mundo. Se você for pegar as grandes... É um exemplo. Se você pega as maiores escolas de capoeira do Brasil, aí você vai ver os líderes. 1, 2, 3, 4. Você vai ver os líderes. A gente tem que aprender com esses grandes mestres que têm escolas de capoeira grande. O que eles fazem? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Você vai ali pontuando. O que eles fazem de bom para a capoeira? Aí eu te pergunto, por que a escola de capoeira do mestre X é grande e tem uma grande qualidade de capoeira? Por que isso? Aí muitas pessoas não querem pesquisar, não querem saber de nada, quer fazer uma escola de capoeira. Menino corda verde sai de um grupo, vai montar uma escola, outro corda azul vai montar uma escola, a outra professor vai montar uma escola. Beleza, pode até dar certo sim. Não estou falando que não vai dar certo. Mas aí, você tá treinando capoeira ou você está estudando capoeira? Porque essa palavra, eu carrego isso comigo. Hoje eu não falo da aula de capoeira. Eu não falo, hoje tem aula. Não, hoje tem estudo. Nós vamos estudar musicalidade, fundamento, toque do berimbau. Entendeu? É estudo. Porque quando esse negócio de treinar, o capoeirista está impactado com esse negócio de treinar, a cabeça dele só pensa treinar. Aí o que o cara vai treinar? Queixada, armada, rabo de arraia e martelo. Aí no outro dia, vamos treinar? Vão. Queixada, rabo de arraia e salto. Poxa, isso aí, cara, isso aí ficou lá na década de 80. Pô, cara, tá na hora de refletir. A capoeira é um mundo, é um mar de sabedoria. A capoeira é um mar de sabedoria. Cara, tem técnica, movimento de desequilibrar, movimento avançado,
movimento de ataque, desequilíbrio, vários tipos de coisas que dá para fazer dentro da capoeira, criatividade de pós-golpe, pós-golpe. Então, mas o cara quer ficar aqui, ó, vamos treinar hoje? Vamos. Você vai numa academia aqui, Diego, em Belo Horizonte, se você for hoje, queixada, armada, rabo de arraia, meia luz de frente, ponto. Cocorinha, pronto. Você vai no outro dia, aí é o contrário, rabo de arraia, queixada, martelo. Então, o que o cara está fazendo? Exercício repetitivo. O que vai acontecer com o aluno? Vai lesionar, porque sequência de exercício repetitivo. É fato, nós não somos máquina, nós somos seres humanos. O que vai acontecer? Exercício repetitivo, um atrás do outro. Vai lesionar. O cara veio de pegar uma queixada, transformar queixada com martelo, chapéu de couro, rabo de arraia, por exemplo. O cara começa a fazer coisas que ele nunca fez. Mas eu te pergunto, essa geração, Diego, dos capoeiristas que estão hoje em Minas Gerais, em outros lugares, que a gente viaja muito e vê as aulas acontecendo. Pô, mestre de capoeira dando aula de floreio, amigo. Poxa, é brincadeira, cara. Olha onde é que a gente chegou. Nós estamos em 2025. O tempo passou. Quando você começa a ensinar floreio para o seu aluno, só floreio, você está desgastando o seu aluno, cara. Então é uma coisa muito séria, sabe, Diego? Eu penso isso aí, cara. Meus treinos, se você for na minha academia, Diego, aqui em Belo Horizonte, Diego, meu treino não é repetitivo. Hoje é um, amanhã é outro. Aí meus alunos, mestre, como é que você faz isso? Estudar. Estudar. Programação, né, mestre, de aula. Não programar, não planejar o seu treinamento, não vai dar certo. Você vai ficar só no repetitivo, onde é que você vai lesionar seus alunos. E outra, né, mestre? Cai na rotina o treino, né? Fica maçante. Todo dia a mesma coisa, o aluno não quer mais treinar. O aluno chega uma hora e fala... O aluno fala, pô, de novo, queixada, armada, meia-lua, esquiva. Vai cair na rotina. Então, ele vai parar de capoeira ou ele vai para outro grupo, ele chega lá, vê o cara saltando, fazendo outro movimento, ele vê que sai daquela monotonia, né? De ficar toda vez a mesma coisa, capoeira luta, capoeira luta, capoeira luta. Então, tem um ritmo, tem um estudo, tem aula de música, tem aula de canto, tem acrobacia, tem alongamento. É isso mesmo, mestre. Esse segmento seu, você tem uma ideologia boa sobre essas questões. Importante isso daí. E hoje, mestre, você vê assim na atualidade que eu vejo que os grupos montam muito sistema de graduações diferente. Tem várias cores de graduação, várias nomenclaturas de corda, de professor, de mestre, de mestrando, de submestrando, um monte de coisa que os caras inventam. O senhor também era big mestre, o senhor era a favor de unificar as cores, colocar uma corda vermelha, uma corda branca, uma corda preta, não sei como que o senhor segue no seu grupo, então assim, unificar porque eu acho que em Minas que tem corda cinza de mestre, não é? Aquele grupo é do mestre Niltinho lá. Porto de Minas, isso, eles usam corda cinza. O grupo do mestre Gunga também, o Kutuashi também, eles usam corda cinza de mestre, entendeu? Na sua opinião, o que você acha, mestre, sobre isso? Cara, é aquilo que a gente, voltando àquilo que o Sérgio Vieira queria fazer, né? Que era o presidente da Federação Brasileira, né? Então, eu acho, cara, que, na minha opinião, cara, eu acho que a capoeira, se tivesse, eu vou repetir de novo, se a gente tivesse uma confederação, né? Uma confederação com um presidente bem democrático, um cara aberto a diálogo, eu acho que daria certo. Com a graduação só, né? Por exemplo, a minha graduação é a mais tradicional de todas, né? Ela é parecida com a graduação da Senzala, ela é parecida um pouco com a graduação do Abadá, e esses grupos que usam corda é mais parecido. Eu creio que os grupos que usam corda, a maioria é bem parecido. É bem parecido a graduação. Mas quando vai para cordel ou cordão, também tem algumas variações também. Mas eu seria a favor, sim, que tivesse uma confederação e todo mundo tivesse uma graduação, já era um sinal de organização, né, dos capoeiristas brasileiros.
eu creio, ou talvez no mundo, né? Então eu acho que se tivesse um padrão, mas posso te falar, isso nunca vai acontecer. Não vai, cara, não vai, porque, primeiro, essa falta dos grandes mestres, os mestres grandes que são renomados, eles mesmos são separados entre eles. E isso é muito prejudicial para a nossa capoeira. Os grandes mestres, eles não estão juntos. Cada um faz o seu. E ali, quando é preciso de juntar, não acontece, né? Ô, mestre, e hoje como que o senhor vê a capoeira pelo mundo? Eu acho que a capoeira tá mais para os europeus, para as outras cidades mais fechadas, assim. Brasil mesmo, que tem muita cidade no Brasil que ela é bem escondida. Eu acho que a capoeira tá bem difundida nessas partes, mas Olha, depois dessas competições, a capoeira cresceu muito. Essas competições fez com que esses campeonatos, como essa camisa faz, que o VMB faz, os campeonatos que estão acontecendo assim nas regiões assim, aqui em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, tá dando assim um suporte legal. Só que eu acho, eu digo, eu acho que essas violências desnecessárias nas rodas de rua. Eu acho que as competições, o capoeirista, cara, o cara é difícil de entender o capoeirista demais. Vai pra rua, o cara tá ali, rapaz, uma roda de rua, cheio de família, pessoas querendo ver na capoeira, e os caras começam defesa de Muay Thai, pá, pá, tapa na cara do outro. O cara, isso aí tem sido uma vergonha para a capoeira brasileira. Cara, isso tem sido uma vergonha para as pessoas que chegam perto, o mestre museu, que roda não sei aonde, pô, só tapa na cara, o que que é aquilo, o que que está acontecendo no capoeira? A gente fica até sem resposta, né? Então, o que está atrapalhando são pessoas que estão indo para a roda de rua, que não são competidores, porque o cara que é um competidor, ele vai para a competição, né? E joga capoeira. Aí o cara que não é competidor tá vendo isso aí, tá vendo o que está acontecendo nesses campeonatos, né? Que parece que agora vai parar, que agora acho que eles estão no VMB, entre outros, parece que foi proibido, né? Sessão de galopante, agora só pode dar um, acho que é um ou dois, não sei. Então parou, então melhorou, né? Porque isso é uma influência muito negativa, sabe, meu irmão? Para essas crianças que estão começando capoeira. o senhor sabe que o que acontece, eu vejo pela própria Escola Abadá, quem grava mais é o pessoal mais novo, é a nova geração de capoeira, porque ele já joga com o celular na cintura. Então eles fazem o quê? Eles gravam eles jogando, eles lutando, brigando, sei lá o que eles fazem, para ganhar views na internet. Então eles não pensam na capoeira, não pensam na qualidade de jogo dele, eles pensam no que os outros vão ver e vão comentar sobre eles, e seguidores, né? Porque hoje o pessoal briga por seguidores, não é pela capoeira. Então, assim, você pega a geração antiga, os caras, você não vê o cara com o celular na mão, é raro, um ou outro. Mas a geração nova, ele joga com o celular na cintura, já pra lutar ali pro pessoal filmar. Filma meu jogo, aí filma, briga, bate, toma queda, dá queda, aí posta na internet, aí ele fica famoso, ganha seguidor. É o que acontece muito aí, Roda da República, muitas rodas aí que acontece, os caras estão brigando pra ganhar views, mestre, entendeu? É. Agora, o capoeirista, você sabe que o grande. Isso é minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Você sabe o que acontece, essas coisas na rua, os capoeiristas não jogam mais, naquela. Logicamente que não são todos, né? Não joga mais dentro daquela essência da técnica, ali da ancestralidade, não busca mais isso, sabe por quê? Porque os capoeiristas pararam de estudar. Na verdade, o capoeirista não quer estudar. O capoeirista não estuda o que é essência, o que é ancestralidade, o que é tocar um berimbau, cantar uma canção, o corpo aqui começa a arrepiar, né? O que é respeitar? O que é eu te desrespeitar você numa roda? Eu dar no seu uma rasteira, eu estou desrespeitando? Eu estou te dando uma tesoura aqui dentro do jogo, tecnicamente. O jogo está evoluindo, você me deu um martelo, eu passei para as costas, peguei, pô, deu uma banda de costas. Você está entendendo? O capoeirista ele não está aceitando
Os capoeiristas não, desculpa, o capoeira ele não aceita, porque o capoeirista é diferente. Eu não vou falar do capoeirista não, porque ele é diferenciado. Capoeira é uma coisa, capoeirista é outra. Mas esses capoeiras atuais, que para mim isso é tudo capoeira, não sentiu ainda no coração o que é ser um capoeirista. O que é chegar numa sua roda, eu chego na roda de vocês, eu posso fazer um jogo aqui, sozinho, tranquilo. Pô, ô Museu, pode jogar aí, cara. Vou lá e pá, cadeci e tal, faço uma banguelazinha, subo pro jogo, tal, faço um jogo, o cara aperta minha pô, Museu, obrigado aí, valeu, jogo legal tal. Quer dizer, essa galera chega, eles querem medir força, não estudou capoeira, não sabe história de. Não lê um fundamento de um mestre, não lê um legado de um mestre, não escuta o próprio mestre. Aí, cara, cria o órfão da capoeira e chega na roda, ele é o bichão, ele é o cara. Só sabe dar soco, galopante, é o que você falou, likezinho, que é uns likezinho e tal. E aí, o pior de tudo, o cara que tá na casa dele, ele pega um vídeo todo arrebentado desse, posta e curte ainda e bota o comentáriozinho. Pô, fulano de tal tá batendo demais, eu queria ser assim. Cara, isso deixa a gente doente, cara. Cara, falta de estudar o que é capoeira, quais são os objetivos de um capoeirista, o que é plasticidade, o que é fundamento, o que é técnica, o que é filosofia do jogo, o que é leitura de jogo. Se o cara entender o que é isso, ele não vai fazer essas besteiras. Ele vai chegar, ele vai estudar o cara, fazer a leitura do jogo do cara, vai chegar do lado de fora, vai ver o cara jogando, pô, esse cara é bom, hein? Quero jogar com ele. Fazer leitura do jogo. Mas não, cara. Ó, faz duas gingas, fecha a cara, mão na cabeça e meter porrada, cara. Ô, Messi, se eu citar uma passagem aí legal que eu tava ouvindo, hoje a capoeira perdeu essa essência de aluno para mestre. Não tem mais aquele respeito, o aluno chegar, meu mestre, ir lá ajudar, sabe? Andar lado a lado com o mestre. Hoje ele chega, paga a mensalidade, vira as costas e vai embora. Então, você vende o seu trabalho, eu pago, acabou. Aquele vínculo de mestre para aluno não tem mais aquele respeito que tinha antes, não tem mais aquele amor de professor, de aluno para mestre. Não, isso acabou, mestre, isso acabou. É raro, você pode pegar alunos seus antigos que faz isso, mas a geração nova não tem mais isso daí, não tem mais essa ligação de aluno para mestre, porque eu falo assim, antigamente, o senhor é mais antigo que eu, o senhor sabe, eu peguei um pouco do final dos 80 para os 90. A gente ia para academia, a gente esperava o mestre vir para academia treinar. Hoje não. Hoje a gente tem que ligar para os alunos perguntando se eles vão vir treinar hoje. Entendeu, mestre? Você vai vir treinar hoje? Então a gente tem que ficar ali, ó, cateando os alunos para poder vir treinar. Então o tempo mudou. Falar igual buscar longe. Tá chovendo para cima, mestre, entendeu? Tá chovendo para cima. Verdade. E se a gente pegar a capoeira dos anos 80, 90, era uma capoeira mais limitada, era uma capoeira mais primitiva, mas era mais organizado, era muito mais capoeira, o pessoal tinha espírito de capoeira, o pessoal tinha mais iniciativa para ser capoeirista, ajudava o mestre, limpava a academia, fazia tudo que o senhor falou aí, arrumava um instrumento, trazia um disco, um CD. Hoje não, hoje acabou isso daí, mestre, hoje acabou esse legado que tem de aluno para mestre. Não, se você chegar na academia hoje, se você chegar na academia e tiver 100 alunos treinando, você fala, quem tem um berimbau em casa? O cara, que geração que é essa, velho? Você pergunta, quem tem um berimbau em casa? De 100 vai falar que 10 tem. Quem tem um pandeiro em casa? Quem tem um livro de capoeira em casa? Cara, não tem. Se você perguntar quem tem um livro de capoeira, eu vou te falar que se tiver 100 alunos, 99 não tem. Então, cara, é o que eu tô te falando. Pergunta se eles querem ler sobre capoeira. Pergunta quantos instrumentos que eles têm em casa. Não quer ter compromisso, cara. Ou essa geração, sem generalizar, é claro, mas essa geração dos 30 e agora, cara, tá complicado. Essa geração aí, cara, eles não querem compromisso com capoeira, cara. O cara chega na academia,
né? Às vezes eu faço exame de corda. Eu faço exame de corda até hoje. Aqui, na nossa escola, a gente não tira mestre de roda. Os meninos aqui não tira mestre de capoeira de roda. Não pode comprar mestre. Então a gente mantém uma disciplina. Pô, o mestre aqui, pô, cara, chega um moleque com a da laranja, laranja azul, comprar um mestre, cara. Não, aqui, nossa, aqui é proibido. Pode ser o mestre da capoeira mais simplesinho do mundo, mas ninguém compra ele. Ninguém compra. Entendeu? A gente valoriza os mestres de capoeira, cara. Muito, muito. Pode ser qualquer um dentro da sua característica, dentro do seu estilo, é valorizado. A gente não tira mestre de roda. E essa geração, ela não quer nada, cara. Não quer estudar. Não quer, cara. Um dos maiores problemas é o Palestra. Não sabe dar uma palestra. Não sabe falar de capoeira numa escola. Não sabe. Vai perguntar, fala aí, conta um pouco da história aí do início da capoeira no Brasil. Conta uma história aí, fala um pouquinho sobre a capoeira do Mestre Bimba, como é que ele começou, onde que foi, qual que é o nome dele, o que o Mestre Bimba fez para a capoeira. Vamos falar de Mestre Bimba, não, vamos falar do mestre. Fala um pouquinho do Mestre Suassuna. Quem foi o mestre do Suassuna? O que Suassuna fez para a capoeira? Quem foi o Mestre Burguês? Quem foi o Mestre Camisa? Quem que é a história do Mestre Camisa? Mestre Paulinho Sabiá, qual que é a história do Mestre? Você está entendendo? A história do Mestre João Grande, história do Mestre João Pequeno. Cara, a gente tem que procurar saber tudo isso, cara. Isso faz parte da nossa cultura. Agora vai perguntar ao menino quem que era Mestre João Pequeno. Mestre João Pequeno? O cara é professor de capoeira. Não sabe. Quem foi o Mestre João Pequeno? O que João Pequeno fez para cá? O que João Grande fez para capoeira? O cara não sabe, velho. Como é que era o apelido de João Grande antes de ser João Grande? Qual que era o apelido de João Pequeno antes de ser? Qual foi o apelido que Pastinha colocou em João Grande e João Pequeno? Que não foi esses dois nomes, não. João Grande e João Pequeno, isso não. Cada um dos dois tinha um apelido diferente. Né? Então a gente entendeu um pouco mais da capoeira, cara. Mas os caras não querem, cara. É que você falou, não tem compromisso. Eles não querem compromisso. Isso. Falo por mim, porque antigamente eu comprava um CD que era a loja desse dobrado na República, eu comprava fita cassete. Hoje eles têm tudo, têm informação, e eles não querem saber, não aprende uma música de capoeira, não quer ler, não quer aprender um birimbau, não quer saber de nada, ele só quer ir lá, treinar da pernada e ir embora. É isso que tá acontecendo, mestre. Tá muito difícil. Tá, cara. Tá muito difícil. A capoeira hoje está cada vez mais escassa, está mais jogada de lado. Não tem mais aquele amor de capoeira, que nem o papagaio fala para nós. Acabou o espírito de capoeira. Não tem espírito de capoeira mais nos alunos. Hoje... Você sabe o que gosta de fazer o capoeira? O capoeira, esse cara que não tá nem aí, que a gente tá falando, é do capoeira, que não é do capoeirista, não. Você sabe Você sabe a única coisa que o capoeira faz? Falar mal do capoeirista. Não sei se é assim na sua escola. Mas o cara que não quer nada, ele é o que causa o problema dentro da academia. Ele que faz as fofocas, as contendas, faz um brigar com aquele cara lá, não gosto dele, não. Por quê? Às vezes o cara ele é capoeira, ele tem um dom, joga muita capoeira, mas ele é o cara que mais prejudica o seu trabalho. Ué. É o que mais que prejudica. Mas aquele que é capoeirista, que joga menos, inteligente, que ajuda no trabalho, ele é o criticado. É impressionante isso. É o apontado como errado. Já tive essas experiências já. Os encostados são exaltados, e os exaltados e os promovidos são os piores. Tem muitos aí, mestre. Abadá, acho que onde tem pessoas, tem isso, né, mestre? Ô, mestre... É aquilo que você falou mesmo. Ô, mestre, conta um pouco da sua passagem que você teve na Abadá Capoeira, que o senhor falou no começo da entrevista que o senhor entrou para Abadá. Na verdade, cara, foi assim, Mestre Rei, em 90, Mestre Rei filiou Abadá. Filiou Abadá, só que nós ficamos ali por volta de 1 ano e meio treinando com ele, e a gente percebeu que ele estava com a corda crua. Ele estava com a corda crua, eu falei, cara, o Mestre Rei botou uma corda branca agora. Só que eu era um elo dele de confiança dele, e na época ele falou comigo, museu, ó, eu filiei o grupo Abadá, tô estagiando, não é pra você falar pra ninguém.
Não fala pra ninguém que nós estamos. Aí eu comecei a ver lá, né, cara? Os caras indo lá, o Cobra teve lá, dando aula. Eu falei, pô. Aí ficamos lá ficamos lá, eu, os demais alunos, todos os mais antigos dele, né? Aí depois de 1 ano e meio, ele chega, faz uma reunião com todo mundo. Ó, eu tô na Badá Capoeira, e os alunos dele antigos, sabe o que que ele fez, cara? Mandou a galera, todo mundo embora, velho. Mó doideira, cara. E aí, cara, foi essa época aí, cara, que ficamos lá 1 ano e meio estagiando, e meus amigos, a galera, eu não podia contar, porque o mestre me deu um sigilo. Ó, tô filando Abadá, e uma galera que eu vou mandar embora, eu não quero todo mundo comigo, não. Eu peguei e falei com ele, pô, mestre, pode fazer isso não, pô. Deixa a galera aí, não, não, tem uns caras aí que eu não quero, não. Aí no dia da reunião, muita gente saiu chorando, né? Muita gente de comunidade treinava com ele. Tinha muita gente que dava aula, né? Aí ele dispensou todo mundo e ficou com a galerinha nova que estava lá e mandou a galera, todo mundo embora. Ô, mestre, o senhor é formado dele, mestre? Não, eu não formei com ele, não. Eu formei, quem me formou, a corda de formado, foi Mestre Gato, Mestre Peixinho e Paulinho Sabiá. Mas o senhor não era do grupo deles, eles só entregaram a graduação. Corda marrom, até corda marrom, porque lá a marrom era contra mestre e a vermelha era de mestre. Eu era o mais antigo, era a corda marrom, No grupo do rei. do mestre rei. Aí quando o senhor montou o seu trabalho, o senhor não era mestre ainda, o senhor era contramestre. Aí Marcelinho, o Nen, o Aranha, mestre Nen do Camangulo, o Aranha tem o grupo dele, mestre Marcelinho tem o grupo dele, né? Aí formamos o grupo junto. Com o passar do tempo, cada um fez a sua escola, mantive o Artes das Gerais, e depois, mais para frente, eu me formei. Ah, o senhor Mais ou menos na mesma época. o senhor formou Artes das Gerais com eles? Era uma aliança. É uma aliança. Nós fizemos a fundação do grupo, era o NEM, hoje o mestre NEM, mestre Aranha, mestre Marcelinho e eu. Nós fundamos o grupo. E nesse período vocês se formaram junto também, mestre? Bom, cada um formou. Eu formei primeiro, depois formou o mestre NEM, depois formou o Aranha, depois formou o Marcelinho. Ah, legal, mestre. Eu não sabia, tá vendo? Eu não sabia dessa história, não, que você se formou assim, que vocês montaram esse... Eu lembro que vocês tinham trabalho junto e tal, mas depois separou. Pô, mestre, que legal, cara, essa história. E hoje, no seu ponto de vista, hoje, os grandes grupos, você acha que está fazendo grandes trabalhos, mestre? Bons trabalhos, formando bons profissionais da capoeira? Ah, cara, sim, sim. Tem pessoas, né, Diego? Tem pessoas que realmente são comprometidas com a capoeira, né? Tem pessoas que são muito comprometidas. Eu, por exemplo, hoje eu vivo completamente capoeira. Hoje, né, eu tenho que dar suporte aí em vários lugares, né? Não só aqui dentro de Minas Gerais, dentro do Brasil, mas fora do Brasil. Hoje a gente tem trabalho em vários países aí, inclusive Angola. Hoje nós temos um número gigantesco de alunos em Angola, né? Angola e Benguela, né? Mestre Salário está lá dando o maior suporte também para esses meninos. Mestre Salário, ele tomou a frente desse projeto, né? Eu pus ele lá e tomou a frente desse projeto. O projeto cresceu tanto, que Mestre Salário de Campinas, né? Ele é um profissional de capoeira. O Salário é um cara muito bom, né? E outros países, né? A gente tem o Mestre Curió na Espanha, a gente tem o Mestre Zé Conforme nos Estados Unidos, tem outros países, né? Onde tem os alunos mais novos. Então a gente faz esse trabalho, né, cara? E o que eu falo todo dia, eu falo isso todo dia, tem que ser profissional de capoeira. O amadorismo, Diego, não cabe mais na capoeira. Já está um tempo, nós estamos num tempo que o amadorismo, ele infelizmente, ele já não está cabendo mais dentro da capoeira. Essa galerinha novinha, tá saindo de grupo, montando grupo, vai ficar aquilo ali o resto da vida, cara. Aquele negócio pequenininho ali entre eles, né? Não vai desenvolver a mente, não vai desenvolver o que é capoeira. O cara acha que a capoeira é só aquele miolozinho ali. E quando eu pensar, cara, eu tenho 60 anos de idade, cara, eu treino, eu dou aula, eu busco coisa nova, cara, todos os dias. Porque os caras tem nego com 50 anos de idade, tá velho, tô velho. Velho, o que é isso, cara? 50 anos de idade, você tá velho aonde, cara? A perna tá funcionando, o braço tá indo, tá balançando o jogo, tá jogando. Meu irmão, tem velhice pra isso não, cara. O senhor falou
50 anos não, hoje tem cara de 40, 45 anos parando de capoeira, falando que já tá velho, que não quero descer mais. Olha isso, cara. Certíssimo. Isso aqui, Diego, é a mente, cara. Mas aí, Diego, o que as pessoas precisam? Jogar o autoestima, cara. É que nós estávamos falando de crianças em escola que são orientadas por pessoas desqualificadas. Porque não tem autoestima. Porque se aquelas crianças pegam um profissional de capoeira, vai levantar o autoestima, amanhã essas crianças estão procurando você lá como adolescente, lá na sua escola, querendo treinar capoeira com você. Porque quando eles eram crianças, foram incentivados pelo profissional. Por isso que há necessidade da gente formar profissionais de capoeira. É obrigado, é necessário. O amadorismo não tá. Acabou o amadorismo na capoeira, gente. As pessoas têm que acordar. Corda azul que monta grupo. Cara, vai procurar um mestre de capoeira, qualquer escola que você quiser. Procura um mestre qualificado para te ensinar capoeira, cara. Mas virou moda, mestre. Virou moda. O cara sair do trabalho dele e montar um grupo. Ah, eu sou a corda verde, vou montar meu trabalho. Porque ele acha que ele não precisa mais de ninguém, entendeu, mestre? Isso virou moda, cara. Isso virou moda. Hoje é modinha. O cara, sou seu aluno, mestre. Ah, peguei corda verde. Ah, não quero mais ficar com você, vou montar meu trabalho. Não vou pagar mais pau pra ninguém. É o que eu mais escuto. Eu tenho 42 anos de idade, não tenho vergonha que eu entrei pra badar capoeira, porque o cara, você é velho. Não sou velho, não, cara. Eu tô no meu tempo. É o meu momento. Eu não tenho idade pra montar grupo. Nem... Não, cara. Meu tempo é esse. Agora os caras tem 10 anos de capoeira, pegam uma corda roxa, já acha que não precisa mais de ninguém, mestre. Porque tem o mestre YouTube, tem fulano de tal que ele paga um dinheiro, vai lá dar a corda dele. É o que acontece, mestre. A capoeira tá muito assim, sabe? Muito defasada nessas partes. As pessoas não valorizam mais a capoeira como ela precisa ser. É a capoeira, não é o capoeirista. O pessoal tá usando a capoeira para fazer as coisas. Aí chama um mestre que tá passando necessidade. Ó, mestre, te dou R$ 1.000. O cara vai e entrega a corda para ele. O cara às vezes nem tá mais na capoeira, mestre. Nem tá mais na capoeira, entendeu? É isso que acontece, cara. Não, cara, tá demais isso aí, viu, Diego? Tá demais, demais, demais. Né? É o que mais tem, cara. Profissional. Se o cara. Eu tô falando que a capoeira hoje não dá para. Acabou. O amador, ele vai caçar um mestre, vai procurar um mestre para ele, vai filiar numa escola grande, faz o que ele quiser. Mas a capoeira não tá mais para amador, cara. Não, acabou. Mas não. Ô, mestre, fala um momento marcante na sua vida, na capoeira, que você guardou na memória e não esquece nunca mais. Um jogo, um momento ali que você guardou, falou, aquele momento foi único pra mim. Ah, cara, eu jogando, o momento marcou minha vida muito foi eu jogando com o mestre João Pequeno, veio aqui, ficou uma semana aqui na minha casa, né? O evento internacional que eu fiz há muitos anos atrás. Rapaz, e ele passou mal aqui em casa, ele comia muito mamão, né? Aí, a partir que ele vai, a hora que a Rede Globo, entre outras emissoras de televisão, ia fazer uma filmagem que eu divulguei muito a imagem dele, o mestre mais antigo do mundo e tal. Aí foi Globo, foi SBT, foi várias emissoras lá na Praça 7. E todo mundo me esperando lá, a televisão lá, e eu lá no pronto-socorro com o mestre. Aí eles deram um negócio lá pro mestre tomar, rapaz, um negócio, tipo um carvão. O mestre conseguiu botar tudo para fora. Ele já tinha 80 e... Acho que ele já tinha 86 nessa época, 84, uma coisa assim. Aí, cara, ele melhorou. Falei, mestre, você consegue ir lá? Não, vamos, já ficou zerado, né? O que limpou e ficou zerado. Ele todo de branquinho, todo arrumadinho. Aí nós fincamos para a Praça 7. E aí, lotado, né? Cheio de pessoal de outros países. E a Praça 7 é lotada. O mestre João Pequeno chega comigo. Ah, galera... Porque a galera já estava sabendo que ele estava no hospital, que ele tinha passado mal. E aí começa um jogo eu e ele, cara. Isso para mim foi um momento, assim, não só pelo jogo, mas um momento marcante, né? De eu sair com o mestre, passar mal, e eu preocupadaço com um cara de já 80 e tantos anos na época, né? E a sorte minha que estava uma aluna dele aqui, né? A Lua Branca, né? Ela estava também, ela viu tudo, né? Tratei ele super bem. Mas aí, cara, chegou, eu fiz um jogo, a reportagem chegou, entrevistou ele, mas foi uma coisa assim. Esse foi um momento marcante na minha vida, viu, cara? Que foi aquela assim, meu birimbau é uma beleza, foi na mata que eu achei assim. Foi o primeiro. Não, essa música é de um aluno meu, do Mestre Caputino, daqui de Belo Horizonte.
Boa essa música. Eu lembro que ela fez um sucesso tremendo, né? Bal é uma beleza, foi na mata que eu achei assim. Essa, né? Foi meu primeiro CD, né? Que eu gravei na época. Eu gravei 5, né? E tinha uma música também que fez muito sucesso nesse CD. Negro não quer mais correr, negro não quer mais sofrer feito. O pessoal comprou muito CD, cara. Vendi muito CD. Foi tudo que o senhor cantou sozinho ou seus alunos cantaram? Não foi eu que cantei. Esse CD foi só eu que cantei. Os outros meus alunos cantaram, os demais meus alunos cantaram comigo. Ô, mestre, e um mestre que te inspira até hoje na capoeira, se eu ver assim, se eu tiro ele como exemplo? Cara, hoje ele tá até, tadinho, ele tá meio doente, mas um cara que me inspira muito hoje, assim, que depois dele já velho, é o Mestre Acordeon, cara. Eu gostava de ver o Mestre Acordeon jogando com a molecada. Ele já coroão, já velho, e rapaz, não tinha pra ninguém, não. Duro, ele sempre jogou. Mestre Acordeon, pra mim, é, foi uma referência também, viu? O cara muito sério, cadenciado, mas muito inteligente para jogar. Mestre Acordeon. E Mestre Paulinho Sabiá, que eu gostava muito de ver jogar também. E uma música de capoeira que te inspirou bastante até hoje, mestre, você lembra dela assim, marcou sua vida também? Puta merda, são várias, viu? Tem uma música que aquele mestre de capoeira, capoeira, quem me ensinou? Mestre Brasil, essa música, cara. Rapaz, quando eu vi a primeira vez, eu era mais novinho. Quando eu vi Mestre Brasília cantar essa música, pai, eu até chorei, velho. Essa música me inspirou demais, cara. Aí eu ficava pensando no meu mestre, né? Que ele me conheceu, o primeiro mestre, meu segundo mestre, que é o Reinaldo, Tony Bocão, que ele tinha maior carinho, com a gente era menino, ele tinha um cuidado, né, rapaz? Eu falei, pô, meu mestre falando sobre o mestre, eu falei, cara, essa música, pô, mexeu demais comigo quando eu escutei essa música pela primeira vez. Mestre Brasília. Inclusive, na minha formatura, quando eu formei para a corda vermelha, eu cantei ela. Cara que tem uma experiência de capoeira, de vida e de profissão muito grande. Eu lidei com pessoas a vida toda. Eu percebi que eu conversando com o senhor é um cara que tem uma opinião correta ali, certa, o senhor não dá a curva. Isso é muito importante para a capoeira. Então, assim, eu falei o mestre Paulão, para todos os pessoas que eu entrevisto aqui, eu falo, é muito importante ouvir a opinião dos velhos mestres. O senhor não é um mestre velho, o senhor é um velho mestre, diferente, né? Então, assim, o senhor é uma pessoa que tem muita história de capoeira, tem muita bagagem de capoeira, tem um trabalho imenso. Conduzir trabalho não é fácil. Conduzir pessoas não é fácil. E, assim, eu aprendo muito. Cada dia que eu converso com um capoeirista, eu converso com o mestre, eu aprendo muito. Eu ouvi coisas do mestre Paulão hoje, ouvindo as coisas que o senhor me falou, coisas que eu nunca imaginava na vida. Então, eu me sinto feliz quando eu converso com o mestre, igual o senhor, que eu cresci vendo o senhor na capoeira, acompanhando o seu trabalho através das revistas, tudo, vídeos, e ouvindo falar do senhor, do mestre museu. Então, assim, eu já acompanho o senhor desde o início da minha capoeira, que eu tinha comunicação com isso. E eu agradeço muito, mestre, pela sua humildade, pelo seu respeito que o senhor tem pela capoeira e pelos capoeiristas. Falta na capoeira é isso que eu tenho hoje. E, assim, o senhor ter aceitado esse convite em nome do meu canal, que é um canal que é pequeno, mas eu divulgo a capoeira. Eu não falo de nome de ninguém, não falo mal de ninguém. Eu gosto de divulgar a capoeira e a história dos mestres. A gente faz o papel da revista Capoeira de antigamente. Então, isso é importante. Ouvir as suas ideias, transmitir as suas ideias para o mundo, que as pessoas te conhecendo melhor sabem de onde você veio, a sua ideologia, o que você gosta, o que você não gosta. Isso é importante, entendeu, mestre? Então, eu agradeço muito pela sua entrevista. Fiquei muito feliz em conhecer o senhor melhor, pela sua humildade. E a gente cria uma visão das pessoas sem nem conhecer. Então, o senhor mostrou um cara ser humilde, um cara inteligente, um cara de personalidade muito forte. Isso é importante, a capoeira precisa de pessoas igual o senhor, viu, mestre? Pô, obrigado, Diego. Obrigado aí pelas palavras. A gente fica feliz pela. Mas eu sempre fui assim, Diego. Eu gosto de estar esclarecida, porque a gente ficar engasgando, né, para ficar inventando coisa, né? A gente tem que falar aquilo que a gente sabe. E aquilo que eu não sei,
eu quero aprender, né? Então é isso, cara. Eu te agradeço pela oportunidade de estar no seu podcast e toda vez que precisar eu estou à disposição. Eu vi que você também é um cara comprometido, porque não é à toa que o cara faz um podcast. O cara quer conhecer cada pessoa, cada mestre, né? E eu vejo que você realmente é um cara que é um capoeirista e tem interesse pela capoeira, né? Isso é muito legal. Eu só tenho que te agradecer e a capoeira só tem que te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela entrevista. E antes de tudo, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o like, compartilhar, o YouTube entender que a gente está divulgando a capoeira via internet. Muito obrigado a todos, muito obrigado àqueles que gostam do canal, acompanha e até a próxima. Valeu! Bimba biriba minquidiga, taco de arame cabaça barriga, derradeiro larará, não me impede de cantar larará, tu me pede onde der larará.